Depois de quase um ano preso preventivamente, essa semana começou o julgamento do jogador Daniel Alves. E é falando a respeito das possibilidades de condenação ou absolvição que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, o Daniel Alves está preso, preventivamente. Ele foi preso na Espanha, acusado de agressões sexuais contra uma mulher, e essa semana deu início ao julgamento dele. E eu queria aproveitar esse caso, do Daniel Alves, que está tendo uma repercussão muito grande, porque é um jogador que está no Brasil, foi preso na Espanha, é uma repercussão então internacional. E eu queria utilizar o caso do Daniel Alves como exemplo para a gente poder analisar a questão de narrativas e como que essas narrativas implicam diretamente para uma condenação ou uma absolvição. Então vem comigo. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a importância da palavra da vítima. A palavra da vítima tem um valor probatório muito grande e muito importante, principalmente quando a gente fala da ausência de pessoas que estavam ali presentes vendo os crimes quando aconteceram. Isso serve tanto para a questão de crimes sexuais, como é observado também em questões de Maria da Penha. Em questões de Maria da Penha, por exemplo, grande parte dos crimes, quando acontece algum tipo de violência, algum tipo de ameaça, algum tipo de lesão, são mulheres que estão no âmbito doméstico, dentro de casa, e não existem outras pessoas perto que veem aquela situação de violência, que presenciam aquela situação de violência. Então, a palavra da vítima, nessas situações, tem um valor probatório muito grande. Mas é claro que você vem e pergunta também, José Ricardo, mas todas as vítimas falam algo que aconteceu de fato? Foram sujeitas de violência? Existem mulheres que se aproveitam dessa situação para falar crimes que não aconteceram? Existem, de fato existem diversos outros casos de mulheres que falam situações que não aconteceram. Porém, esses crimes dessas mulheres, supostos crimes que às vezes não aconteceram, são infinitamente menores em relação à enorme quantidade de casos de violência doméstica ou de crimes sexuais que foram cometidos. E grande parte deles na intimidade do lar, na intimidade do ambiente ou sem a presença de outras pessoas. Daí a importância da palavra da vítima. Um segundo ponto muito importante que deve ser observado em crimes sexuais como esse do Daniel Alves é a cronologia dos fatos. A cronologia dos fatos, ela diz como que é a dinâmica de tudo que aconteceu, como que os fatos se sucederam, como que tudo foi organizado, orquestrado, como que se deram todos os fatos. E essa cronologia você observa como que tudo sucedeu, qual que é o local onde aconteceu determinado fato? Qual foi o horário que aquilo aconteceu? Alguém viu aquela situação? A pessoa viu antes ou após o ocorrido? Se ela presenciou de fato, é uma testemunha ocular, ela visualizou aquele crime, ou ela viu após aquela situação o desdobramento daquele crime e a reação daquela pessoa. Então, toda essa cronologia do fato é muito importante e auxilia também a identificar os pontos de uma condenação ou de uma absolvição. No caso de Daniel Alves, por exemplo, ao que consta, eles estavam dentro de um ambiente de uma boate de luxo na Espanha. O Daniel Alves primeiro se aproximou dessa mulher, havia se apresentado, pegou a mão dela e colocou na genitália, ela foi retirando, isso aconteceu por 2 vezes. Logo na sequência, ele chamou ela para ir para um ambiente que ela descobriu depois se tratava de um banheiro, se fechou com ela nesse banheiro, impediu que ela saísse, forçou uma relação oral, depois a agrediu e forçou uma penetração com essa mulher. Teria ficado ao longo de 15 minutos nesse local, depois ele saiu do banheiro e só após ela saiu. Nessa questão, foi observado as câmeras de segurança de circuito interno da boate, que verificaram todas essas imagens de entradas e saídas, o comportamento da vítima completamente alterada, que na sequência buscou auxílio tanto dos amigos quanto dos seguranças da boate, que possuem já na Espanha todo um protocolo de atendimento por conta de outros casos de grande repercussão que aconteceram lá, e agora eles estão bem atentos, estão bem conscientes da forma de atendimento com vítimas de crimes sexuais. Então, toda essa questão da cronologia dos fatos é muito importante,
porque o magistrado, a pessoa que está julgando, vai poder entender com uma clareza muito grande como tudo se sucedeu. Outra questão que é importante dentro da cronologia dos fatos é a lógica e as contradições de uma fala. Eu costumo falar que dentro de um processo penal, o processo inicia no momento que a pessoa vai para a delegacia de polícia. Porque é na delegacia que tem o primeiro depoimento da vítima, do acusado, e que isso acaba se desdobrando no processo em si até uma sentença. Então, no caso do Daniel Alves, por exemplo, ele se contradiz diversas vezes. Primeiro ele falou, logo de início, que ele não conhecia a vítima, que ela era uma pessoa desconhecida. Na sequência, ele falou que, na verdade, não. Ele a conhecia, mas que a relação havia sido consensual. Agora já chega uma notícia de que ele vai usar a alegação de que estava embriagado e que não tinha domínio das emoções, não sabia o que estava acontecendo. Então, diversos pontos e diversas contradições nas falas dele já prejudicam ele se uma possibilidade de defesa e já tornam muito frágil e demonstram que de fato a possibilidade de crime ter acontecido. Outro ponto muito importante em questão de crime sexual que ajuda a construção dessa narrativa, a construção desse fato para uma acusação, para uma condenação ou uma absolvição, é o que a gente tem no Brasil que chama exame de corpo de delito, né, que acontece no IML. Qual que é a importância disso? Esse exame constata as lesões, se existiram lesões, qual que é a extensão dessas lesões e como que poderia ter acontecido. Hipóteses que são levantadas dentro do exame, retirado fotos, né, feito um relatório e demonstrado qual que é a situação corporal daquela vítima que se apresenta. Além disso, é importante lembrar também a existência de vestígios que podem estar na vestimenta da vítima. Às vezes na unha fica muito, às vezes a pessoa está tendo ali uma agressão e fica no subcutícula, na roupa algum material genético que fica vestígios, e isso é muito importante e é analisado por uma perícia específica. É até importante nesses casos, ser contratada uma perícia que pode auxiliar tanto em caso de defesa ou acusação, para poder analisar ali os vestígios que foram deixados em uma situação de algum crime, de alguma pessoa que foi vítima de alguma situação. No caso do Daniel Alves, aconteceu justamente isso. A mulher, no momento que ela falou para as pessoas o acontecido, o crime, de imediato levaram ela para fazer exames, onde foi constatado lesões em que demonstraram uma possibilidade de luta corporal, assim como vestígios de material genético de um sêmen no vestido dela. E para você que está me ouvindo, eu quero deixar claro que o que a mulher fez é extremamente importante, porque, via de regra, situações de crimes sexuais acabam trazendo um nojo, né, uma repulsa muito grande, uma sensação de culpa na mulher, e ela quer se limpar, se livrar daquele odor, daquela situação que ela vivenciou, troca a roupa para depois procurar, às vezes, uma delegacia, procurar um pronto atendimento. E isso aí é o erro. O ideal é que quando acabou de acontecer, a pessoa procure de imediato um atendimento e deixe ali no corpo todas as marcas, todas as lesões, deixe a vestimenta, porque vai auxiliar na constatação de um fato que aconteceu ou não. Então é muito importante que fique ali registrado corporalmente. Depois você toma um banho, depois você vai e troca de roupa, mas procura de imediato um auxílio, seja da polícia, seja do hospital, e que isso seja registrado posteriormente por um exame de corpo de delito. E por fim, outra situação que ajuda muito em questões de condenação ou absolvição é a presença de testemunhas. São as testemunhas que vão auxiliar o magistrado, o juiz, a juíza, a entender os pontos vagos, aqueles pontos falhos, para ajudar uma compreensão geral de algo que ficou faltando. Seja essa testemunha que de fato viu um crime ou que viu um posterior ao que aconteceu, presenciou após o crime a situação, encontrou a vítima de determinada forma, ou a vítima ligou, ou mandou foto no celular. Então, tudo isso auxilia também a ilustrar e ter um contexto geral de toda a situação. No caso da Daniel Alves, eu acredito que é muito possível uma condenação. Por quê? Porque todos esses requisitos, todos esses itens que eu falei para vocês aqui,
estão presentes dentro dessa acusação criminosa que está sendo imputada contra ele. Então, a palavra da vítima, a presença de exame de corpo de delito, a cronologia dos fatos, imagens internas de circuito de câmera de segurança, as testemunhas, são várias provas ali, as contradições que ele fala, são várias questões que são pontuais e passíveis de uma condenação contra ele. Vamos aguardar e ver os próximos desdobramentos. Essa semana está sendo uma semana de julgamento. É a primeira vez que o Daniel Alves aparece na mídia depois de um ano preso e a gente vai poder conferir e saber o que irá acontecer. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta e curte aqui para mim, envia para as pessoas que também se interessam de temas de justiça no dia a dia como esse. E até breve.